Essa é uma questão que vem sendo discutida aqui na Câmara, no Congresso, assim, há 30 anos, pelo menos, que a gente tem projetos tratando desse assunto. Essa proposta, ela legaliza o que a gente costuma chamar de comum, né, dos jogos de azar. E ela legaliza exatamente os jogos nos cassinos, nos bingos, videobingos, jogos online, jogo do bicho, corrida de cavalo. E o que essa proposta que foi discutida durante vários anos, como eu digo, aqui na Câmara, mas que nessa semana especificamente foram 2 dias de debates e votação sobre esse projeto. Então, por exemplo, estados com até 15 milhões de habitantes poderão ter um cassino, estados com entre 15 e 25 milhões de habitantes, 2 cassinos. E se o estado tiver ali mais que 25 milhões de habitantes, então vão poder ser 3 cassinos. Esses cassinos, a licença deles vai ser concedida após um leilão público, um leilão que vai ser organizado pelo Ministério da Economia. A empresa, para poder participar desse leilão, tem que ter um capital mínimo de 100 milhões de reais. E toda essa atividade vai ser fiscalizada, então, pelo Ministério da Economia, assim como os outros tipos de jogos que também são legalizados a partir dessa proposta. Também foram votadas 2 outras matérias que tiveram também uma certa polêmica, mas um pouco menor, relacionadas à cultura, né? A Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc II. Do que trata cada uma delas, Ana? Márcio, era uma discussão que vinha acontecendo, assim, porque havia algumas, tanto na Lei Paulo Gustavo quanto na Lei Aldir Blanc II, uma certa resistência ali, em princípio, pela base governista, por conta dos recursos que vão ser destinados a essa área. Mas, no fim, houve a possibilidade de um acordo entre a maioria das bancadas e as 2 propostas foram aprovadas. A Lei Paulo Gustavo II, não, a Lei Paulo Gustavo, ela vem do Senado, foi uma proposta que veio do Senado, em homenagem, inclusive, ao ator Paulo Gustavo, que, infelizmente, faleceu por conta da Covid-19, e essa lei, ela prevê, então, um incentivo ali de 3,8 bilhões de reais nesse ano, né, quando ela for aprovada definitivamente, para o setor de audiovisual, para que o governo federal transfira a estados e municípios esses recursos para incentivo, então, a produção audiovisual. Depois de um acordo com a base governista, a Lei Paulo Gustavo foi aprovada pelos deputados, prevendo, entre outras questões também, que a Secretaria de Cultura, né, do governo federal, ela vai ser a responsável por definir as prioridades de aplicação desses recursos. Além da Lei Paulo Gustavo, também foi votada pelos deputados a proposta da Lei Aldir Blanc II. Essa, ela prevê cerca de 3 bilhões de reais por ano, também na forma de transferência a estados e municípios, para incentivo a manifestações culturais. E a Lei Aldir Blanc II, ela vem como um incentivo permanente, perene ali na cultura. Pedido a palavra pela ordem na última sessão e feito um requerimento. Vereador Papa. Senhor presidente, muito oportuno o momento dessa sessão, que eu pedi questão de ordem na sessão passada, na quinta-feira, por uma questão muito grave que nós entendemos que o prefeito municipal está incorrendo. Vossa Excelência imediatamente me respondeu dizendo que solicitaria um parecer à coordenadoria jurídica da casa e esse parecer está em minhas mãos. Então, a resposta prontamente atendida ao meu questionamento feito na quinta-feira. O parecer está aqui. A coordenadoria jurídica reconhece que o prefeito está transgredindo ao descumprir o nosso decreto legislativo, que está vigindo. Nós não tivemos notícia, nem essa casa, nem a nossa assessoria, nem a imprensa, nem ninguém teve acesso, por exemplo, a ação direta de inconstitucionalidade que o prefeito poderia ter movido, mas não. Então, o parecer está aqui. Eu entendo a pergunta, a providência que a coordenadoria jurídica está tomando de requerer à prefeitura por que ela está descumprindo o nosso decreto legislativo, e ela haverá de responder. Espero que não seja aquelas respostas indecorosas de requerimentos que a gente manda para a prefeitura, que seja uma resposta objetiva da nossa pergunta, e nós vamos elaborar junto com a nossa assessoria parlamentar um ofício com tudo isso e encaminhar ao Ministério Público para que tome as devidas providências. Então, está aqui o resultado, o parecer, como Vossa Excelência se comprometeu na quinta-feira. Prontamente a casa levou esse parecer ao nosso gabinete, é isso que faremos.
Então, se a sugestão do parecer é pelo requerimento à Prefeitura, do porquê não estar cumprindo o nosso decreto legislativo, porque o decreto do prefeito continua produzindo efeito, quer dizer, o povo está pagando R$5 a passagem de ônibus. E no nosso entendimento, o prefeito está incorrendo numa ilegalidade, porque não foi reformada, nem revogada, a decisão do Tribunal de Justiça que proibiu Ribeirão Preto de aumentar tarifa. A decisão de primeira instância em Ribeirão é outro caso, é outro pedido. O processo de 2019 ainda não houve reforma e nem foi revogada aquela decisão. Então, no nosso entendimento, o prefeito exorbitou sim. A coordenadoria jurídica concorda com isso. Então, tudo bem. Vamos, então, fazer esse requerimento. A nossa assessoria vai elaborar junto, questionando o Poder Executivo do porquê que não está cumprindo o nosso decreto legislativo. Lei Complementar número 6, 2022, Prefeito Municipal revoga a Lei Complementar 2.665, de 30 de junho de 2014, que autorizou a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto a doar imóvel de sua propriedade ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, para implementação do campus universitário e da outras providências. A matéria está em primeira discussão, não havendo nenhum vereador para discutir. Esse projeto, ele traz uma temática bastante importante, que se refere à doação da área da Cianê, à construção do Instituto Federal, que foi feito durante o governo da Darcy Vera, e que não foi construído o Instituto num tempo previsto pela lei, e agora o prefeito municipal quer fazer a desdoação da terra. Bom, o nosso prefeito Nogueira quer desdoar essas terras. Nós estamos numa região, São José do Rio Preto, Araraquara, Barretos, Catanduva, tem o Instituto Federal. Para que ele seja construído, era necessário muito empenho político, além da vontade, coisa com as quais nós não vimos ocorrer no município de Ribeirão Preto. Então, é muito triste que a falta de vontade política que a Prefeitura de Ribeirão Preto teve na implementação do Instituto Federal dentro do nosso município. Isso é comprovado pela implementação do Instituto Federal em Rio Preto, que aconteceu no mesmo período. O Instituto Federal de Rio Preto começou a ser implementado em 2017, as obras começaram em 2018 e ele foi entregue no ano passado. Porque se teve vontade política também do município na negociação com o Ministério da Educação. Algo que não aconteceu aqui no município de Ribeirão Preto, seja nessa administração ou na administração anterior. E eu acho que é uma infelicidade. Porque estamos aqui para cumprir leis. Como eles mesmos desistiram do projeto, qual é a nossa função aqui? Acatar aquilo que está vindo aqui hoje, que é a revogação desta lei. E havendo interesse por parte do governo federal, imediatamente a Prefeitura de Ribeirão Preto se coloca à disposição para poder doar outra área, tão boa quanto essa, porque temos mais de 4.200 áreas disponíveis em Ribeirão Preto, para que possa construir aí o campus universitário. Mas hoje, essa casa tem que fazer justiça, que é cumprir a lei.